Paz do Senhor Jesus, amados, que privilégio poder mais uma vez meditar com os irmãos na palavra de Deus. Queremos nesse instante buscar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 14, há uma passagem muito linda que diz-nos o seguinte: estava o apóstolo Paulo e Barnabé pregando a palavra de Deus e estando eles em Icônio, aconteceram tantas coisas maravilhosas por ali, mas de repente Paulo se levanta e diz para aqueles irmãos, versículo 21 diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando Paulo fala-nos sobre isso, irmãos, sobre entrar no reino de Deus, sobre alcançar um patamar superior, algo que eu e você caminhamos para lá. Nós sabemos que antes de chegar no reino, antes de conquistar, nós temos que enfrentar alguns desafios, algumas lutas, e é tão importante eu e você permanecermos firmes na fé. Em primeiro lugar, tenha consciência disso, tenha consciência que sempre que Deus nos dá uma palavra, na verdade nós temos um desejo no coração, algo que arde em nosso coração, e Deus nos dá uma palavra, e nós então precisamos crer nesta palavra, caminharmos por fé e termos também a certeza, irmãos, a convicção de que virão lutas, virão dificuldades, nós vamos ter que perseverar, temos que enfrentar as lutas e permanecer firmes para alcançarmos aquela promessa, aquela palavra que o Senhor tem nos dado. Agora há pouco ainda estávamos conversando, hoje essa tarde tivemos assim algumas visitas pastorais, estávamos conversando com uns irmãos, com um irmão na verdade, e ele contando da luta que ele teve quando ele decidiu, por exemplo, se tornar dizimista. Ele estava num quadro muito delicado e ele disse para a esposa dele: agora eu sou 100% com Deus. E fez um propósito com Deus e disse: eu vou me tornar dizimista fiel na casa do Senhor. Veja só, irmãos, e o que ele fez? Na virada do ano, ele começou no primeiro mês, deu dízimo, e o quadro estava tão difícil, tão ruim. Ele não teve, naquele mês ele não teve o rendimento que ele esperava ter, que era normal ele ter. E ele simplesmente pegou o dízimo, antes de pagar as suas contas, ele separou aquilo que era do Senhor, que ele tinha esse entendimento, e deu na casa do Senhor. O outro mês, a situação se agravou ainda mais, irmãos. E não melhorou, prestem atenção, não melhorou, piorou. Mas o que ele fez? Ele disse para a esposa dela: eu vou manter a minha promessa, a minha palavra, aquela que eu falei com Deus, eu vou cumprir. E de novo ele depositou o seu dízimo na casa do Senhor. E aí veio essa pandemia e a situação ficou pior ainda, mas ele permaneceu firme, ele disse: não, eu vou continuar, eu vou marchar em frente, e aquilo que Deus me der, certamente eu darei o dízimo. Quando o quadro estava já quase que insuportável, ele recebeu uma proposta na empresa que ele trabalhava, para ele fazer uma venda, e de repente aquela venda resultou, irmãos, num valor tão alto para ele. Puxa, foi algo tão extraordinário. Quando ele foi dar o dízimo, que ele fez de novo o seu propósito, me parece que ele foi dar um dízimo, para os irmãos terem uma ideia, eu não vou contar quem é, evidentemente, mas um dízimo simples, um dízimo de 14 mil reais, ou 17 mil reais, se não me falha a memória. Imagine um dízimo de 14 mil reais. E ele entrega aquele dízimo. O gerente do banco diz:
o rapaz, eu estou vendo que isso aqui é dízimo, isso aqui é para uma igreja, você está certo no que você está fazendo? Ele disse, absolutamente certo. Você viu, acompanhe minha conta e você vê que há uns meses atrás eu comecei a dar o dízimo quando não tinha nada. E agora, pela graça de Deus, veja a minha conta, o que eu tenho. E assim foi, irmãos. E ele conquistou e conquistou. O que eu tiro de exemplo dessa história para a minha vida, e quero tirar para a tua também. Importa que por muitas tribulações nós alcancemos aquilo que é prometido. Ele fez um projeto, ele fez um propósito e ele não desistiu do propósito dele. Ele não parou na metade, ele não duvidou, ele continuou perseverando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e no 3º mês as portas se abriram, os caminhos se abriram. Assim deve ser, irmãos, comigo e com você. Fizemos uma outra visita e aquela irmã, conversando com uma irmã preciosa, que nós amamos tanto aquela irmã, mas ela passou por uma situação tão difícil há 1 ano e pouco atrás, e um câncer devastador, e ela teve que fazer uma cirurgia muito séria na vida dela, e na verdade parecia que a vida dela não teria mais resultado, não teria mais, ela não viveria mais. E hoje, quando eu encontro com essa irmã e ela testemunhando, pastor, tão somente eu acreditei, tão somente eu profetizei, eu falava, eu criei em Deus, Senhor, eu viverei e não morrerei, viverei e não morrerei. E hoje, sabe o que ela estava fazendo? Ajudando uma outra irmã enferma. Hoje ela estava testemunhando daquele momento, daquele vale que ela passou, mas conquistou. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Persevere. Eu quero fazer como fez o apóstolo Paulo naquelas igrejas para aqueles irmãos. Eu quero exortar os irmãos, confirmar o ânimo dos irmãos e dizer para vocês, irmãos, permaneçam firmes na fé, não desistam, não parem de lutar, não parem de cumprir aquilo que Deus tem determinado para vocês, ou aquilo que vocês mesmos voltaram para Deus. Não fique, não desista, não desista. Aquele que crê não pode recuar, tem que se manter firme em Deus. Há lutas, há eventos que nós não gostamos, que não nos agradam, irmãos, mas nós precisamos tão somente confiar nesse Deus maravilhoso, crer nele e avançarmos, seguirmos em frente, porque aquele que prometeu é fiel. Importa que por muitas tribulações, muitas situações difíceis que podem vir sobre tua vida, sobre a minha vida, importa que nós alcancemos o reino de Deus. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, e eu quero convidar você a crer mais, a se manter firme na fé. Permaneça na fé, permanecendo na fé, permanecendo na fé em meio a crises, em meio a tribulações, em meio a palavras de desânimo, em meio a pandemias, em meio a situações tão difíceis. Permaneça firme na fé, permaneça em Deus, confiando em Deus, crendo em Deus e vivendo a vida que esse Deus tem para nós. Amém, meu amado? Amém? Permaneça em Deus. Importa que por muitas lutas, tribulações, você seja um vencedor. Você vai vencer. Penso em alguns irmãos que hoje atravessam lutas difíceis. Aqui em Itupeva, em nossa Mococa, eu sei, há irmãos que estão atravessando, mas eu sei também o Deus que nós temos, o Deus que nós cremos. Ele é poderoso para operar e para fazer maravilhas na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com esse Deus? Vamos. O que a gente tem para falar com esse Deus quando nós, irmãos, confiamos, quando nós cremos? Somente adorar. Vocês lembram de Jó? Jó, diante daquela calamidade que sobreveio, o que ele fez? Ele se prostra e adora, e adora, e adora, e adora. Então vamos adorar e vamos glorificar esse Deus nesse instante. Querido Pai Celestial,
Em o nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti e Te agradeço. Te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Meu Deus, Te agradeço por tantos testemunhos que nesta tarde nós ouvimos. Testemunho daquele irmão, testemunho daquela irmã, testemunho desse casal por último, meu Deus, que nós visitamos. Que coisa preciosa é saber que o Senhor é um Deus que não mudou, que não muda, que nos ama, que cuida de nós. Aleluia! Eu sei, meu Deus, que os teus olhos passam pela terra procurando alguém que confie, alguém que creia, alguém que esteja tão firmado em ti. E eu te agradeço por isso, meu Pai. Nesse instante, eu oro juntamente com esse irmão, esta irmã, que quem sabe está atravessando um momento difícil, meu Pai. A palavra que nós temos dado é que eles permaneçam firmes na fé, permanecendo firme na fé, para alcançar o bem, o melhor que o Senhor tem. E eu clamo, meu Pai, que o Senhor os ajude, que o Senhor coloque tuas mãos sobre eles, que toque na vida deles, que dê sinais, meu Deus, para que eles, meu Deus, fortaleçam a sua fé. Eu oro, eu te agradeço, abençoo, meu Pai, esta casa, esta família, em o nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembre-se, tenha bom ânimo e permaneça na fé, em nome do Senhor Jesus. Receba o meu abraço, meu carinho, te amamos, desejamos o melhor para a tua vida. Você vai vencer, você é um vencedor, em nome de Jesus. Amém e amém.